Que a graça, a paz, a saúde e a alegria do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão e minha irmã. Hoje falaremos a respeito de julgar. Será que julgar é lícito? Será que não é? Às vezes quem já é um pouco mais familiarizado com o assunto já pode estar lá do outro lado dizendo, não, é claro que não é, não, a gente já sabe que não pode julgar. Mas eu queria abordar esse assunto hoje de uma forma mais inteira, porque eu queria considerar alguns textos em alguns lugares onde tem uma aparente contradição de alguns textos e alguns se apegam de um lado e outros se apegam do outro ao invés de harmonizar os textos. Como por exemplo o texto de Mateus capítulo 7 no verso 1, onde Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque da forma que você julga, você será julgado. Do jeito que você medir, você também será medido. E eu vejo que, de fato, Jesus falou sério, realmente não podemos julgar as pessoas. Ou seja, no sentido de condená-las. Não podemos condenar as pessoas para que não sejamos condenados. Esse é o sentido onde Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados. Ele está querendo dizer, não condene os outros para que você também não seja condenado. Mas, um pouco mais adiante, no livro de João, Jesus diz, parem de julgar pela aparência e julguem pela reta justiça de Deus. E ali já encontramos uma aparente contradição, onde diz, a gente fica pensando, peraí, agora há pouco não podia julgar, mas agora ele está falando para julgar pela reta justiça? Como assim? Onde também, adiantando um pouco mais, em Romanos capítulo 2, Paulo diz, é indesculpável quando um homem julga outro homem. Porque naquilo que julga, ele acaba praticando as mesmas coisas. E ele até fala, e você que julga? Ou seja, você que condena o seu irmão e pratica as mesmas coisas, pensa que por isso você se livrará do juízo de Deus? Ou você desconsidera que é a bondade de Deus e a misericórdia dele que te conduz ao arrependimento? Então isso às vezes causa um nó na nossa mente. Fala, ué, mas tá, é para julgar segundo a reta justiça, agora é indesculpável? Como assim? E às vezes ainda a situação vai piorando, né? Quando começamos a analisar outros textos onde Paulo fala, tudo que eu digo a vocês, eu falo como a pessoas para pessoas que têm entendimento, julguem vocês mesmos o que eu digo. E aí falou lá, ele falou para julgar de novo. Depois, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 21, Paulo já diz, julgai todas as coisas e retende o que é bom. E a gente falou lá mais uma vez ele dizendo para julgar. Então, isso realmente causa um nó na nossa mente, né? Mas existem duas formas de julgar, a ilícita e a lícita. A forma de julgar ilícita é aquela onde nós não podemos julgar as pessoas no sentido de condená-las. Nós não podemos condenar qualquer pessoa que seja. Porque isso, nós não temos aqui todas as ferramentas para fazer isso. Nós não conhecemos o coração das pessoas. Nós não sabemos o que elas estão passando, o que estão sentindo, quais são os pensamentos delas. Então não temos aqui todas as ferramentas para condenar ou salvar uma pessoa. Só Deus tem essas ferramentas, porque Deus conhece o coração, Deus sabe como a pessoa age ou se sente. Essa é a forma errada de se julgar, dizer, esse está condenado, esse está salvo, esse está perdido, esse não está. Então, nós não temos ainda todas as ferramentas para isso. Alguém pode se levantar e dizer, opa, pera aí, lá em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo diz que nós vamos julgar até os anjos, e vamos mesmo. E aí Paulo também diz, então seremos indignos de julgar as coisas dessa terra? É importante analisar o que estava sendo dito ali, porque naquela ocasião, em 1 Coríntios capítulo 6,
do verso 1 até o 4, se não me engano, é dito que Paulo estava falando a respeito de alguns irmãos que tinham uma rixa entre um e outro, e por conta deles terem essa rixa, eles, ao invés de resolverem o problema ali, um acabava indo processar o outro lá no meio dos tribunais do mundo, sendo que eles não, lá nos tribunais as pessoas não teriam mais aquela compaixão de analisar cada caso de acordo com a palavra de Deus. Eles iam julgar de acordo com a vontade deles, às vezes até fazendo uma injustiça. Por isso que Paulo disse, olha, vocês não sabem que nós julgaremos até os anjos? Porque quando Jesus voltar, passaremos 1000 anos com ele. E esses 1000 anos serão para julgar as nações. Nós ali seremos juízes, porque os livros serão abertos. E nós analisaremos caso por caso. Ninguém receberá a condenação antes de tudo ser reanalisado. Então, nós aqui nessa terra podemos julgar coisas pequenas. Por isso que Paulo diz, vocês não são indignos de julgar as coisas pequenas dessa vida. As coisas pequenas como o que eu posso fazer e o que não posso, eu devo julgar isso. Julgar não significa somente condenar, mas significa analisar, também significa comparar, significa várias coisas. E nesse caso nós podemos julgar que tipo de roupa eu vou vestir. Quando você decide vestir uma roupa e não outra, você julga que roupa é melhor para se vestir naquela ocasião. Quando você decide comer uma coisa e não comer outra, você julga o que é melhor a se comer naquela ocasião, naquele momento, naquele horário. Nós julgamos o tempo inteiro. Nós analisamos o tempo inteiro. Agora, com relação à salvação e perdição de uma pessoa, chegará o tempo para isso. Aqui nós não temos todas as ferramentas. Aqui nós não temos como analisar todas as coisas que as pessoas fazem. Então, é por isso que não podemos e não devemos já dizer para você está condenado, você está salvo. Não sabemos, nós não temos essas ferramentas ainda. Chegará o tempo em que teremos, mas ainda não. E nós precisamos entender que Jesus é o justo juiz. E Ele compartilhará conosco esse juízo. A forma como Ele julgou, Ele já está julgando cada caso. Quando chegarmos no céu, o que nós vamos fazer lá? Nós não vamos decidir, esse aqui, Senhor, esse tem que ser salvo. Ou, Senhor, esse aqui tem que ser condenado. Não, nós só vamos comprovar o que Ele já fez. Ele já fez o julgamento e nós apenas vamos comprovar. E depois, para fazer a comprovação se Ele de fato foi justo ao salvar uma pessoa e se Ele foi justo ao condenar uma pessoa. Mas logicamente, ao fim de cada julgamento, nós vamos olhar para Cristo e dizer, realmente, Senhor, o Senhor é justo. Porque realmente não tinha condições de uma pessoa assim ou assim ser salva, ou de uma pessoa assim ou assim ser condenada. E ali nós entenderemos muito melhor a justiça de Deus. Então, quando Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, Ele estava falando da salvação das pessoas. Quando Paulo diz, julgai todas as coisas e retende o que é bom, ele está falando para julgar vestimenta, comida, ações, omissões, coisas que nós devemos fazer, coisas que nós devemos pensar, tudo isso deve ser julgado. Nós devemos julgar se uma coisa é certa ou se não é. Jesus disse que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Nós só sabemos se a árvore ali é boa ou é má pelo fruto que ela dá. Porque analisando os frutos que cada pessoa dá, nós sabemos se essa pessoa é de Deus ou se não é. Então, isso nós devemos julgar. Como é que nós vamos saber se o fruto é bom ou se é mau? Julgando, analisando, comparando.
Eu sei que muita gente pode até olhar para mim e falar, mas como assim? Então quer dizer que pode julgar? Quer dizer que pode fazer e ir lá e condenar? Não, condenar as pessoas não. Mas analisar se uma postura é certa ou errada? Sim. Analisar se aquela conduta está de acordo com o que Deus pede ou não? Sim. Isso nós podemos fazer. Deus é justo e Ele exige que sejamos justos assim como Ele também é. Por isso que Jesus disse, parem de julgar pela aparência e julguem pela reta justiça. Como é que nós julgamos pela reta justiça? Julgamos pela reta justiça a partir do momento em que pegamos a lei de Deus e analisamos se as pessoas estão andando de acordo com aquilo. E analisando isso, nós podemos até salvar um irmão que está fazendo coisas erradas e dizer para ele, olha, de acordo com a palavra de Deus, essa sua conduta está errada, muda de vida. Então é isso que nós devemos fazer. A questão do julgar é essa. Eu passei durante um bom tempo analisando tudo isso, porque tem pessoas que exigem que a gente não diga nada. Ela quer pecar à vontade, fazer o que quiser e levanta o escudo dizendo, não me julgue para que não sejais julgados. Mas o mesmo Jesus disse, parem de julgar pela aparência, julgue pela reta justiça. E Paulo também disse, olha, julgue todas as coisas, retém apenas o que for bom. Jesus também disse, olha, pelos frutos você conhece, você vai saber se aquela pessoa está fazendo certo ou errado pelas coisas que ela faz. Então, muitos usam o não julgue para que não seja julgado como uma desculpa para continuar no pecado. E isso nós não podemos fazer. Meu irmão e minha irmã, que Deus te ajude a mudar de vida, a entender todas essas coisas. Não fique somente no que eu estou dizendo aqui. Busque por você mesmo. Busque a verdade por você mesmo. E analise tudo que eu estou dizendo aqui. E em nome do Senhor Jesus, faça tudo o que precisar ser feito. Que a paz, a graça, a saúde e a alegria do Senhor Jesus esteja com você.